Olá, bem-vindos ao programa Vida Acadêmica. Eu sou Vanessa Fontana e hoje entrevisto o professor doutor Germano Bruno Afonso, que é físico, fez a sua graduação na Universidade Federal do Paraná, fez mestrado em Ciências Geodésicas, também pela Universidade Federal do Paraná, e é doutor em Astronomia pela ESSEI, na França, e também pós-doutor em Astronomia pela ESSEI, na França. Professor, muito bem-vindo ao programa Vida Acadêmica, é um grande prazer recebê-lo aqui e pela sua vasta carreira como professor, como pesquisador, tenho certeza que os nossos telespectadores ficaram muito felizes em ouvir a sua trajetória. Eu também agradeço por estar aqui, né? E com muita alegria ser entrevistado por você, nós que trabalhamos aqui na Uninter. Muito obrigado. Então, vamos contar um pouquinho da sua trajetória. Como é que a física e a astronomia entrou na sua vida? Por que o senhor escolheu fazer uma graduação em física? Bom, na verdade, eu sou astrônomo, né? É a minha profissão mesmo. E eu escolhi a física. De início, eu sou de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, né? Na fronteira do Paraguai. E lá o céu é muito bonito. Então eu ficava observando o céu, né, e aprendendo algumas constelações, não as tradicionais, mas constelações indígenas. Aquela região do Amambai e Ponta Porã tem muitos índios Guarani, e comecei a me interessar principalmente pelo céu. Aí escolhi que seria astrônomo, né? E a ordem natural, quando a gente quer estudar astronomia, que é um curso só de pós-graduação, não existe praticamente cursos de graduação em astronomia, o mais indicado mesmo para quem quer fazer é física, né? Entendi. Depois matemática, química, e para ser um astrônomo formal, né? Então quer dizer que não existe uma graduação em astronomia no Brasil, em outros países existe? Não, nem no Brasil, nem em outros países. Existem alguns cursos, por exemplo, no Observatório do Valongo, tem um curso de graduação em astronomia, mas na verdade é meio assim indiscutível, porque eles dão toda a formação de físico primeiro. Entendi. E dão, com cadeiras optativas, uma formação de astrônomo, né? Uhum. Porque quando você quer, por exemplo, trabalhar em pesquisa, como a maioria dos físicos trabalham, né, e os astrônomos também, tudo bem, mas quando você quer ir para licionar, por exemplo, se você não tem a licenciatura em física, por exemplo, as coisas complicam um pouco. Uhum. Então, quem quer fazer mesmo astronomia, certo, né? E não quer dar aula no nível médio, por exemplo, ele pode até fazer, né? Mas é uma carreira para pesquisador, enquanto que uma pessoa que faz uma graduação em física, faz uma licenciatura e depois uma especialização, ele pode trabalhar tanto como professor no ensino médio como em pesquisa. Né? Uhum. Então, não existe muito, quase nada, graduação em astronomia. Uhum. E eu, pessoalmente, nem indicaria. Né? O normal mesmo é fazer uma matemática, uma física, de preferência. A matemática também seria um caminho. Né? Também. A matemática também seria um matemática caminho, ou a física para quem quer seguir a carreira como astrônomo. Como astrônomo, né? Então isso iniciou lá na sua infância. Sim. Como um observador do céu. Então, quando eu fiz física, eu já estava com o objetivo de fazer, posteriormente, astronomia. Né? Daí esse foi o caminho. Foi. Aí o senhor, então, começou lá a curiosidade a partir da infância, observava o céu. Exato. Aí foi buscar os encaminhamentos e a trajetória seria entrar numa graduação ou em física ou em matemática. De preferência em física, né? Uhum. Aí eu fiz a física, aí entrei como professor na Universidade Federal do Paraná, bem novinho, cara ainda, e aproveitei para fazer o mestrado nas ciências geodésicas, que tem bastante coisa de astronomia, de física. O que é a ciência geodésica, professor? É que estuda a Terra, o formato da Terra, as imperfeições da Terra, né, os movimentos da crosta terrestre. E é uma área que usa bastante matemática e astronomia. Né? Uhum. Essa parte do GPS, todas essas coisas é mais relacionada mesmo com geodésia. Mas no fundo mesmo, na geodésia, eu fiz uma tese que pode ser chamada de mecânica celeste, que já é relacionada com a astronomia. Né? Uhum. Aí depois disso aí, fui fazer, já como professor da universidade, fazer doutorado e pós-doutorado na França, né? Onde eu trabalhei bastante tempo como astrônomo. Aqui existiria no Brasil uma formação, um nível doutorado, pós-doutorado para esse campo? Sim, o Brasil é bastante forte na parte da astronomia. Mas nós somos mais fortes ainda, naturalmente, pela ausência de recursos, na parte teórica.
Então tem grandes astrônomos no Brasil inteiro, né? Mais na parte teórica. Ainda mais na parte teórica, os que se destacam mais, né? Porque, sabe, nem temos esses grandes telescópios, nem seria talvez necessário, porque tem em centros que o Brasil faz cooperações e que tem, né? Dá para todo mundo trabalhar certo, né? Mas os melhores mesmo são os teóricos, né? Eu sou um astrônomo teórico, mas eu sempre trabalhei na prática, né? Porque eu pude trabalhar na França, né? E lá nós desenvolvemos equipamentos e tudo mais, e que precisava da teoria, tudo, então deu bastante certo. Então, mim, né? ali essa questão do conhecimento teórico com o conhecimento prático para a produção de equipamentos para observar o... Não, o que acontece? A maioria dos astrônomos, né, formados no Brasil, fazem doutorado, pós-doutorado fora mesmo. Então, a maioria deles, embora nós não tenhamos equipamentos caros, são teóricos e práticos, né? E observam. Eu, por exemplo, o que eu trabalhava lá era uma experiência nova que estava sendo feita no mundo inteiro, que era a observação de cálculo. Eu trabalhava no cálculo de órbita de satélites artificiais. Em que consistia? Jogava um raio laser no satélite e voltava. E com isso ia determinando as distâncias, calculava a órbita do satélite e, como era muito preciso, conseguia ver se tinha alguma coisa que a gente podia melhorar da órbita. Então, eu trabalhava em modelos para melhorar o cálculo da órbita de satélites, assim como o da Lua. A Lua também tinha um refletor de laser que tinham deixado lá, de 1 metro por 1 metro, e que a gente fazia a mesma experiência. Só para ter ideia da precisão dos cálculos, né, esse satélite principal que a gente trabalhava era do tamanho de uma bola de futebol. Ele ficava a 6.000 quilômetros de distância. Nossa. E a gente conseguia acertar ele com um fiozinho de laser, mesmo sem enxergar. Nossa. Entendeu? Então, era até a época da Guerra das Estrelas, que o Reagan falava, né? E nós, sabe, tem interesse militar em tudo isso, sim, né? Porque se você aumenta a potência do laser, você frita o satélite lá em cima e pronto, tá entendendo? Quer dizer, é uma tecnologia bem mais evoluída do que o pessoal falava por aí, né? Mas, lógico, o nosso objetivo era estudar a deriva de continentes, possibilidade de prever terremotos, essas coisas todas, né? Placas tectônicas e tudo isso com essas medidas, né? Porque você vê se uma estação está se mexendo em relação a outra, alguma coisa está acontecendo na superfície da Terra. Dá para perceber que a questão, a física, ela está muito presente na função do astrônomo. Sim, a física e a matemática, né? E aqui no Brasil, professor, o campo de atuação de uma pessoa que quer ser astrônomo hoje, em 2015, como é que isso acontece? Bom, tem as grandes instituições, né, que tem telescópios e tudo, tem o LNR, Laboratório Nacional de Astrofísica, que emprega, né, e principalmente as universidades federais, né. Eu, por exemplo, trabalhava na Universidade Federal, eu trabalhava praticamente para a França e para o Brasil ao mesmo tempo, com essas pesquisas, né. Então, o campo... o número de astrônomos que nós temos para a quantidade populacional, né, em relação aos outros países é bastante pequena. Então tem muito campo para astrônomo ainda. Não que o campo seja grande, é que o número de astrônomos é pequeno. É pequeno. Mas é uma profissão que tem uma demanda que pode se organizar. Por isso que tem demanda, né? Porque se vamos supor, no restante do mundo, para cada 100 habitantes tem 2 astrônomos, nós na média temos 1, tá entendendo? Nem isso, eu só estou dando um exemplo, quer dizer, em percentagem nós temos muito pouco astrônomo para o que seria necessário, ainda mais com esse programa espacial, e a astronomia sempre está aumentando. E o campo de trabalho, né, tem que ser bom em primeiro lugar, né? Aí é bastante bom. O campo um desafio já, a pessoa vai buscar a graduação. A pessoa que vai nessas áreas, né? Quer dizer, você pode gastar bem menos energia e ganhar muito mais dinheiro, tá entendendo? Mas não tem o mesmo prazer da profissão que você exerce, tá entendendo? Sim. E retomando lá a questão da infância, então o senhor começou a observar o céu, o seu pai, a sua família já tinham essa curiosidade? Da onde que vem essa questão indígena? O senhor tem descendência indígena? Sim, eu tenho descendência guarani, né? Guarani. Eu sou da fronteira do Paraguai, eu falo guarani, falava pelo menos bem quando era criança, eram as 3 línguas, né? Era guarani, castelhano e espanhol. A gente misturava tudo, né?
Então era muito legal e a gente não tinha esse conhecimento formal, por exemplo, da astronomia. Para nós não existia isso. Não existia a constelação do Leão, de Pégaso, essas coisas todas. Para nós existia a constelação da Ema, do Homem Velho, constelações indígenas da etnia Guarani. Então, Daí usava... meu pai, por exemplo, começava a me mostrar no céu, meu pai e minha mãe, essas constelações. Né? Eles que apresentavam para se orientar e tudo vocês. mais. Né? Então, e depois, sim, você trabalha com a astronomia formal, como eu sempre trabalhei, a minha formação toda é na formal, né? Mas depois de um certo tempo eu comecei a voltar de novo para as origens e a resgatar essa astronomia indígena, que é o principal trabalho que eu faço hoje em dia. Né? Então agora o senhor está fazendo essa interseção entre a física, me parece assim, porque eu venho do campo das ciências sociais, tem um pouco de antropologia, de etnografia, que é o conhecimento elaborado pelos indígenas para a sua interpretação do mundo. Tem textos maravilhosos, né, que tratam dessas questões e é até interessante que elas coincidem, por vezes, o conhecimento formal da física com o conhecimento, ou da astronomia, com o conhecimento dos indígenas sobre a interpretação dos astros. Sim, isso que nós chamamos de etnoastronomia, né? E a área que eu sou mais Etnoastronomia. forte, etnoastronomia, né? Porque tá etno-x de tudo, né? Etnobotânica, etnobiologia. Então, é reconhecer, em primeiro lugar, que os povos antigos, né, eles tinham sabedoria e conhecimento. Tanto que é verdade que se não fosse isso, nós não estávamos aqui. Quando eu digo nós, pode ser brasileiro, pode ser alemão, porque todos... às vezes estou dando uma palestra sobre povos indígenas e falo, olha, tudo isso aqui que eu estou falando, as civilizações antigas faziam igual, não é só no Brasil, não, entendeu? Então, aí que evoluiu. Por exemplo, o que os índios ainda hoje, né, fazem? Né? Ele usa a astronomia para a própria sobrevivência, em primeiro lugar, para a agricultura, para essas coisas todas. Exatamente. E para os remédios e para a religiosidade, porque eles são animistas, né? Um respeito enorme, uma veneração pela natureza. E aí isso também é muito interessante, e o resgate desses conhecimentos estão sendo muito valorizados no mundo inteiro por causa da palavra-chave, que é sustentabilidade. Não consigo. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, chega a ser uma utopia, porque seria viver como que os índios mesmo vivem. Sim. Então, isso nos traz muita lição de respeito à natureza, de manejo e de tudo mais, né? Inclusive, estou escrevendo um artigo agora para a revista da Uninter, né? De meio ambiente, sobre a questão da etnoastronomia e sustentabilidade. Como que os índios olham para o céu e daquela maneira, e a parte espiritual e tudo que eles levam para a natureza para não depredar, para conhecer. Se você vê perto de uma aldeia indígena, por exemplo, se você olhar no Xingu, onde tem bastante população indígena, é tudo uma selva, tudo uma beleza, né? Tem bastante gente. Do outro lado do rio, que não tem ninguém, só latifundiário, tudo devastado, tudo acabado. Então, são coisas que, quando você fala de cuidar da natureza, tirar algum proveito dela, sem esquecer de não consumir tudo para não deixar para os teus filhos, teus netos no futuro, né? Aí é o que você tem que se basear nessas... Não fala só em índio, né? Todas as civilizações antigas tinham um cuidado com a natureza que nós não temos mais. Né? Exatamente. Então tem... E antes disso daí era um enfoque assim meio romântico. Tá? E agora está se tornando sério, porque se continuar aí, nós estamos vendo aquecimento global, umas coisas, um montão de coisas que nós não podemos acabar com isso, mas podemos diminuir. Né? E aí tiramos muitas lições desse conhecimento indígena, principalmente, né, atualmente. E daí o senhor chega a pegar essa parte da literatura, da antropologia, que tem trabalhos clássicos, como o Florestan Fernandes, que fez um trabalho com os indígenas de São Paulo, o próprio Lévi-Strauss, que também fez uma experiência de campo. Essa literatura, o senhor faz uma aproximação entre a física, a astronomia? Não, a aproximação, sim, mas tem muita gente que pensa que eu sou antropólogo. Né? Quando estou dando uma palestra, às vezes na Sociedade Brasileira de Progresso da Ciência, quase todo mundo pensa que eu sou antropólogo, porque é a antropologia que se ocupa disso, a fala é isso, né? Mas acontece o seguinte... Professor, a gente vai para um breve intervalo e a gente já retorna com esse tema novamente. Nós vamos para um breve intervalo, o programa Vida Acadêmica já retorna com o professor doutor Germano Bruno Afonso. Esse foi o grande lance da minha carreira. Para chegar até ele,
eu treinei muito e contei com um time cheio de craques para me ajudar. Na graduação à distância da Uninter, você tem qualidade e flexibilidade para estudar onde estiver. Conto com o suporte dos nossos tutores e do material didático completo e interativo. Eu só jogo em time vencedor. Venha para a Uninter você também. Acesse uninter.com e inscreva-se. Uninter, o grande lance da sua carreira. Olá, voltamos com o programa Vida Acadêmica, hoje entrevistando o professor doutor Germano Bruno Afonso. Nós encerramos o primeiro bloco, professor, falando da questão da aproximação, se o senhor faz essa questão da astronomia com a antropologia, com o campo etnográfico. Então, a maioria das pessoas que não me conhecem, né, pensa que eu sou até antropólogo. Né? E respeito muito e vejo que tem muitas coisas. Mas um cuidado que eu tive, né, é de pegar tipo um outro caminho. Como eu tenho a descendência, como tenho conhecimento desde pequeno, né, eu até estava discutindo com o professor Moser, que é meu guru, né, filósofo, né, eu me cuidei bastante, de meio de propósito, de não ler. Agora eu leio, mas de não ler esses clássicos, né, Claude Lévi-Strauss, Pierre Clastres. Na verdade, eu conheço praticamente todas as obras deles, mas atualmente. E como eu trabalhei muito em pesquisa de campo, o que eu conheço de índio é que nem eu falo para eles, eu sou um porta-voz de vocês, porque eu não li. Vocês que me falaram. Entendi. Então, se falar alguma coisa que eu falo que é indígena, e se alguém retrucar, eu falo, então vai falar com o pajé, que me disse, porque eu só estou falando como que ele pensa. Agora, se você pensa melhor do que o próprio pajé, aí já são outras coisas. Estou falando da língua dos pajé. Porque tem certas coisas, por exemplo, como acabamos de falar, nos próprios nomes, né? A maioria das pessoas que fizeram, infelizmente, né, que se interessaram pelos índios, de estudar os índios, são todos estrangeiros. Ou é jesuíta, eu me baseio bastante no Claude de Belleville, por exemplo. Isso é um clássico que o pessoal pode até não querer se contaminar, mas é um relatório que ele faz e bem válido, né? Aí, todos estrangeiros. Então, às vezes eu fico perguntando, eu nasci no meio de Guarani, cresci no meio de Guarani, vivi com eles, como que uma pessoa que vem da França, por exemplo, e que passa alguns meses no Brasil, não consegue nem falar com um brasileiro, pode sentir essa cultura, tá entendendo como que é? Sem ser muito rigoroso, eu acho que bom, isso vale para mim também em relação à França, né? Quando eu fui lá, eu me sentia um estrangeiro, depois cada vez menos, mas não foi em um mês, em 2 meses, né? E até hoje me sinto, né? Como que um estrangeiro vai ter a pretensão de conhecer aquilo que passa na alma do índio? E eu posso te dizer bem até agora, eu embora tenha vivido bastante tempo, tenha descendência, eu não sou um índio original, tá entendendo como que é? Mas eu, pelo menos, eu tento passar aquilo que me falaram. Então, por esses motivos, não, sem contar, sem discutir a metodologia, a maneira, o approach, tudo, lógico. Por exemplo, a etnoastronomia que eu falo, né, para mim, é uma astronomia antropológica, tá? Então, sempre tem antropologia, do lado, né? Então, até eu de propósito, não procurei me contaminar por isso. E o professor Moser, né, acha que isso aí é o máximo, né? De trabalhar tanto, mais de 20 anos, sem procurar ler obra nenhuma, né? Porque eu vi, isso eu tenho que alertar também, quem que me escuta, as pessoas podem não gostar, quando eu era novo e quando eu estava na aldeia, né? Pessoas fazendo tese com índio, que geralmente vão para fazer tese de mestrado, doutorado, e depois esquecem tudo, não retorna nada para os índios, e fazendo questionário. Primeiro não se faz questionário com o índio, você tem que ter uma conversa informal. Isso os antropólogos que ensinam, né? Tá? Vai com o questionáriozinho. Aí o que acontece? Quando faz uma pergunta e o índio responde com aquilo que ele já estudou e que o Claude Lévi-Strauss, por exemplo, falou, ele considera. E quando não bate, ele não considera. Por quê? Principalmente pelo meio da academia. Se ele fizer uma tese de acordo com o Claude Lévi-Strauss, ele passa.
Se não fizer, vai criar confusão e acaba não passando. Só que no meio daquelas perguntas, às vezes o índio dá uma resposta que é 10 vezes mais valiosa do que aquilo que estava previsto no questionário. Então, essa parte de ficar dentro da casinha, nós perdemos muitas informações dos pesquisadores sérios, que eu estou falando, que foi lá, viveu com o índio, mas sempre procurando, só para dar uma ideia, é o etnocentrismo que a gente chama. Eu que trabalho com céu, com constelações e tudo mais, teve muitos astrônomos estrangeiros e brasileiros, inclusive, que trabalharam com os índios em relação à astronomia. Mas ele vem com aquela visão ocidental. Então, ele sempre tem que igualar com uma constelação nossa que foi feita lá pelos babilônios do hemisfério norte. Vai procurar uma origem. Por exemplo, as constelações principais dos índios, eles sempre tentam encostar e forçar o índio a ver elas no zodíaco, que tem as constelações zodiacais, o signo e tudo, que são as mais conhecidas pelo ocidental, né? Enquanto que para os índios o zodíaco não tem muito interesse. O que tem interesse é aquela faixa que a gente vê no céu, a Via Láctea, aquele amontoado de estrelas, né? Que tem no céu. Então, em vez de procurar lá onde o índio está mostrando, ele procura que o índio fale das constelações que estão lá, que os índios não olham para aquele lado. Exatamente. Então, são pontos de vista diferentes. Por exemplo, outra coisa que me surpreendeu muito, né? A influência da Lua, tá? Que nós sabemos, né? Que a Lua tem bastante influência nos seres vivos, tá? E para o ocidental não tem. Tá? Mas por que o ocidental não tem? Eles falam, não, a Lua influencia as marés, isso todo mundo sabe, tá? Mas fora isso não influencia nada mais, né? Porque é a força gravitacional, tá? Mas os índios, quando eles falam a influência da Lua sobre os seres vivos, ele não está se referindo à influência da força gravitacional da Lua sobre os seres vivos. Ele está se referindo ao brilho da Lua. Então, lua nova não tem nada, crescente vai crescendo, cheia, aquele brilho enorme, e minguante vai diminuindo. Para plantação, para corte de madeira, é tudo. Então, todo mundo procura na força gravitacional. Lógico, se é crescente, se é cheia, não tem influência nenhuma. Mas o brilho da Lua, ele deixa os animais, em geral, inclusive o ser humano, daí que vem a origem do lobisomem, né? Mais excitados ou menos excitados. Ou eles atacam mais a semente ou atacam menos. Então, o agricultor não precisa nem ser índio, sai daqui de Curitiba, ele sabe disso, e isso é um conhecimento indígena e tradicional dos povos antigos, que olhavam para a Lua e nem sabiam das leis de Newton, mas eles viam que o brilho da Lua tinha influência em muitas coisas na vida da Terra. Isso é totalmente negado pela ciência ocidental e é uma verdade. Então, são coisas desse tipo que é muito interessante, né? Os parâmetros, por exemplo, eu como eficiências sociais, eu cursei acho que umas 7 disciplinas de antropologia. E lá a gente lê esses clássicos ali que a gente citou, Lévi-Strauss. Que são válidos, lógico, estou falando, né? Aí eu me lembrei de Mas dois não pode outros. ficar só naquilo, tá entendendo? O Malinowski, né, que assim é o que dá a principal receita, entre aspas, para os antropólogos, que é a questão da convivência, que você não pode ir lá entrar numa tribo e com a sua lógica tentar interpretar o conhecimento deles. E é difícil sair da lógica da gente. Exatamente, é muito difícil sair da lógica. E aí esses parâmetros o olhar científicos, do outro que chama, né? Exatamente. O mundo do outro, né? E daí essa coisa do antropólogo que ele tem que se despir dos seus conhecimentos prévios, né? Para daí entrar em campo para poder desenvolver a sua pesquisa. Óbvio que se você vai com os parâmetros do teu olhar ocidental, do teu olhar de sociedade tudo capitalista... Tudo que eles fazem não presta. Capitalista, inclusive. Porque a gente está falando de sustentabilidade. O ganho deles, o bem-viver deles, não é o bem-viver do capitalista. Principalmente porque eles não são consumistas, tá entendendo? Aí chamam que ele é preguiçoso, porque ele planta e colhe e troca só sobre subsistência. Ele não ganha. Alguém falou uma frase, até meio sem pensar muito, mas uma frase tão linda. Se você pegar um índio, tá, adulto, ele na vida inteira dele, ele não teve mais do que 20 equipamentos, até equipamentos de posse. Enquanto que o sistema de produção, o cara tem que ter, tem que guardar, tem que ter mais do que tem e tem que... E tem que ir buscando o novo, né? Porque o novo nunca para. E se preocupando mais com ele
do que com as gerações que vai ver. Se aquele rio vai ficar poluído, não tem problema nenhum, desde que ele tira lucro, tá entendendo? Para o índio, não. Se o rio ficar poluído, ele mesmo não vai conseguir pegar os peixinhos deles, e muito menos os filhos e os netos. Então, é outro tipo de vida. Por isso que muitas coisas falham quando você quer trabalhar com índio, porque vira naquele assistencialismo. Tá? E não vê a maneira, o valor que o índio dá para aquelas coisas. Às vezes é até do ponto de vista da política pública mesmo, professor. Não, mas é política pública. Você pega a FUNAI, a relação que a FUNAI estabelece com os índios. É aquela velha história, dar o peixe em vez de ensinar a pescar. Porque não é isso que os índios querem. E sem, às vezes, entra até na parte de religião, que não é a minha área, né? Porque eles são animistas. E eles têm a religião, vamos assim chamar deles, né? Essas religiões impõem uma série de coisas que eles aceitam e não aceitam. E você quer fazer o bem para ele e pensa que está fazendo o bem e está indo contra a cultura. Exatamente. Então, e essas coisas eles não guardam. Então, você quer fazer, por exemplo, um viveiro. Mas aquilo não tem nada a ver com eles. Por mais que você faça e gasta, aquilo não vai dar certo. Então, qual que é a ideia? É conversar, bater papo. Entrar na lógica, eu vou fazer tal coisa, não é isso. O que você gostaria? Mas será que isso é melhor para vocês? Aí arrisca a dar certo. Tá? Então, tem muitas coisas que dão errados. Isso no mundo inteiro, não é só para o índio, por exemplo. Né? Chega lá na França e pergunta o endereço, depende de como você fala francês, o cara se ofende até. Sim. Tá entendendo? Ou não falar da maneira que você fala, tá? É a maneira, não é nem falar errado, certo? Tá entendendo? É a mesma coisa com os índios, dependendo se você oferece até alguma coisa. Eu estou falando de pessoas boas, eu não estou falando de pessoas racistas ou de pessoas que querem prejudicar latifundiários. Eu já vi muitas pessoas boas de coração que querem ajudar os índios e estão ajudando errado, entendeu? Porque é aquilo que nós falamos. Tem a barreira da cultura. Você não percebeu o que é o outro. Exatamente. Você está pensando que o índio pensa igual a você. Aí, lá no Amazonas, né, eu continuo trabalhando bastante no Amazonas, trabalhei no Brasil inteiro, para falar a verdade. Eu tinha estudantes índios, né, que eram da aldeia, mas eram universitários, quer dizer, falavam bem português. E às vezes nós estávamos falando em português. Aí, de repente, me dava conta que eu estava falando de uma coisa e ele estava falando de outra. Nossas palavras batiam, mas os nossos pensamentos não. O conceito das palavras não. A mesma palavra não tinha o mesmo valor, tá entendendo? Aí que é a riqueza do ser humano, exatamente. Né? E por isso que a gente tem que conhecer. Essa diversidade cultural eu acho maravilhosa, tá entendendo? Quer dizer, você pisa sobre ovos, mas que vale a pena. E sempre que você conhece alguém diferente, você leva alguma coisa de melhor para você. Você aprende, né? Pela diferença. Aprende, tá entendendo? Eu acho que essa parte da antropologia, né, aí não tem como fugir muito. Sim. Tem muito de antropologia. Não, mas isso tudo que eu estou falando é antropologia. Isso tudo exatamente. É antropologia. E aqui no Brasil, além do senhor, existe mais alguém que pesquisa etnoastronomia? Tem gente. Até interessante, nós estamos falando de livro, né? Agora nós fizemos não, o CNPq fez um livro que se chama História da Astronomia do Brasil, que vai até 2013, né? É um material bem leve, até não saiu ainda o livro, mas praticamente já foi publicado, né? Aliás, já foi lançado, está sendo publicado, e aí tem uma série de artigos, né, sobre a história da astronomia, desde o descobrimento. Então tem muitas pessoas, astrônomos também, né, que não se dedicam integralmente, mas que também se interessam por esse lado. Né? E esse aqui esse livro é uma série de etnoastronomia. Não, isso aqui é uma história alegre e triste ao mesmo tempo. Esse que ganhou o prêmio Jabuti, professor, foi aquele? Esse livro aqui foi o primeiro livro que eu fiz. Bom, em primeiro lugar, eu não chamo ele de livro, né, porque vê que praticamente é uma cartilha. Então, aí tem uma história muito bonita, que é o seguinte: era para ser uma série, já não foi, tá? Então, foi do governo do estado do Pará, governador Almir Gabriel, tá? Aí me convidaram, eles fizeram um planetário muito bonito lá em Belém do Pará, e o governador queria resgatar a cultura desses índios para mostrar no planetário. Esse aqui, né, é o nome de uma tribo. Tembé, índios Tembé. Eles ficam na fronteira, no rio Gurupi, na fronteira do Pará com o Maranhão. Aí me convidaram aqui de Curitiba para trabalhar com os Tembé, resgatar o conhecimento do céu com eles, né? Aí trabalhei uma semana com eles inteirinha lá na aldeia, que fica bem distante, são índios praticamente isolados, né? E
pegamos as constelações dele, os conhecimentos dele, e foi projetado no Planetário do Belém do Pará na inauguração. Nossa, que legal. Foi a coisa mais linda. Então, as lideranças, praticamente a tribo inteira foi trazida pelo governador para assistir o céu deles. Então, isso é interessante, que daí foi dividido um Não, conhecimento não, que aí foi, é a né, coisa mais bonita, né? tem que ser, né? Aí fizemos, esse livro foi feito para eles, para a escola deles, tá? O único erro que está é que ele não é bilíngue, né? Esse daqui já é bilíngue, tá? E foi uma coisa muito boa, né? Mas esse projeto acabou, porque sabe como que é? Ele fez tanto sucesso, aí... Não sei quem foi o louco, para mim um louco, mandou para participar do Prêmio Jabuti, isso aqui nem livro. E o Prêmio Jabuti, você sabe, Sim, tem empresas altíssimas claro. que quem consegue pôr um prêmiozinho. Esse livro aqui, no ano 2000, tirou o primeiro lugar nacional em livro didático. Puxa vida. Então, para nós foi uma Sim, honra, né? Mas por quê? Por causa do tema, da maneira que foram feitos, a pesquisa que foi feita, e principalmente pelo pessoal do Observatório do Pará, que fez as legendas, tudo, ficou muito bonito, né? Muito mas o projeto acabou. Quando fez sucesso, infelizmente as pessoas ficaram de olho grande, aí puseram como coordenador dessa etnoastronomia que tinha uma pessoa que não tinha nada a ver, Não mas tinha, que queria. E aí, infelizmente, não deu certo. Daí a questão das políticas públicas no Brasil, né, professor? Sim, uma coisa que já estava montado, que começou ganhando o Prêmio Jabuti e que acabou. Deveria ter uma E que continuidade. Infelizmente, está batendo no TP ali que nós temos um minuto, professor. Foi uma entrevista maravilhosa, né, esse conhecimento que o senhor compartilhou aqui com a gente. Acho que tem que voltar mais uma vez para a gente. O tempo foi bem curto. Para mim, foi tão agradável que a entrevista nem começou. Né? Pois é. Então, foi super agradável. Acho que é um conhecimento, senhor, essa forma de pensar a questão indígena, utilizando a astronomia, a física, conhecimentos e a própria etnografia, antropologia, acho que é fundamental. Então, fica um convite, né, um desafio para quem quiser entrar para o campo da astronomia, né, o caminho é a física. Sim, mesmo esse campo que estou falando, por lei agora, a Lei 11.645, do governo federal, obriga as escolas públicas e privadas a ensinar história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, infelizmente, é obrigatório, mas é uma grande chance das pessoas que querem aprender, que não tinham oportunidade de trabalho e de pesquisa e tudo, começou agora. Tá? Mas é importante, às vezes o obrigatório é que gera cultura. Né? E eu não mencionei aqui, o professor está coordenando aqui no Uninter uma pós-graduação também com esse tema. Sim, né? a pós-graduação em História e Cultura afro-brasileira e indígena. Né? E já está toda organizada, a partir de fevereiro do ano que vem já começa. Então, é uma oportunidade para... EAD, né? Vai ser distribuído no Brasil inteiro. Isso é ótimo, porque é o Brasil inteiro que precisa, porque nós temos né, essa abordagem, tanto a questão do negro quanto a questão dos indígenas é um tema nacional e que está aí para ser explorado. Então, professor Germano, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Vida Acadêmica. Eu já fico o compromisso de trazê-lo de volta, porque daí eu quero discutir a tese do senhor, né, o seu trabalho de doutorado e pós-doutorado também. Então, muito obrigado pela sua presença aqui. Ficamos agora com o programa Vida Acadêmica, terminou com essa brilhante apresentação do professor Germano, que é astrônomo, né, e deu um ensinamento tremendo ali sobre a interseção entre áreas, né, que é a astronomia, a física, a antropologia, as ciências sociais de uma maneira geral. Então, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana.